O processo no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de tráfico de influência na compra de caças suecos, na Operação Zelotes, voltará para a 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, e continuará sendo conduzido pelo juiz Valisney de Oliveira. A informação é da 12ª Vara, para onde o processo tinha sido redistribuído. Por decisão do Tribunal Regional Federal, TRF, o processo de Lula e outros processos foram transferidos para a 12ª Vara, recém-criada e especializada em lavagem de dinheiro, o que havia mudado a condução dos casos. Mas devido a uma nova decisão do TRF, o processo de Lula voltou para o juiz original, segundo confirmou a 12ª Vara. Por unanimidade, o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que processos com audiências ou interrogatórios realizados não deverão ser redistribuídos. O processo de Lula já teve audiências realizadas, portanto se enquadra na regra. Sobre os outros processos redistribuídos, a reportagem aguarda a resposta para saber se também se enquadram na nova regra e se voltarão para os juízes que os estavam conduzindo desde o início. A nova decisão do TRF foi adotada depois de a TV Globo ter revelado o caso de procuradores do Ministério Público Federal do Distrito Federal terem protocolado pedido de anulação da medida, que resultou na mudança de juízes em processos relacionados ao Lula e também ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, PMDB-BA, e aos ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha, PMDB-RJ, e Henrique Alves, PMDB-RN. Procuradores argumentam que a redistribuição dos processos não seguiu o que está previsto no Código de Processo Penal e na própria regra que embasou a mudança, feita pela Corregedoria do Tribunal Regional Federal. No documento, ao qual a reportagem teve acesso, eles dizem também que foram redistribuídos processos que já estavam com audiências marcadas em detrimento de outros, em estágio anterior, sem audiências. E que, assim, mais de 200 processos com prioridade nessa redistribuição não foram transferidos. Como é possível verificar, ao menos 208 processos fora das condições acima, que permaneceram na 10ª Vara Federal, deveriam ter prioridade na redistribuição, o que não ocorreu. Inexplicavelmente, antes de esgotado o acervo de processos sem audiência designada, adiadas ou realizadas, iniciou-se a redistribuição de processos com essas condições, contra a expressa determinação do regulamento, diz o pedido assinado por 6 procuradores. Eles argumentam que, para seguir a regra da divisão, os processos sem audiência designada deveriam ser transferidos em quantidade superior, dispensando-se completamente a redistribuição de processos com início de instrução, ou seja, na fase de designação de audiência ou posterior. Os processos de Cunha, Gedel, Henrique Alves e do ex-presidente Lula já estão em fase avançada, alguns já na etapa final do processo, com audiências designadas. O acervo de processo sem início de instrução era farto o suficiente para permitir o remanejamento sem afetar as regras processuais e constitucionais ou gerar tumulto processual em processos com andamento adiantado, diz o documento. Os procuradores pediram para que 16 processos adiantados, como os que envolvem Lula, Cunha e Gedel, voltassem para a 10ª Vara, para os juízes Valisney de Oliveira e Ricardo Leite. E também para que processos já abertos, ou seja, aqueles que a denúncia já foi aceita pelo juiz, permanecessem também na 10ª Vara, tendo em vista que, a partir desse momento, está perfeitamente formada a relação jurídico-processual penal. Nova Vara. A reportagem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, informou ter criado a nova vara atendendo à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho da Justiça Federal, CJF, uma vez que um novo presídio federal será inaugurado na capital, em março. O TRF1 explicou ainda que os processos foram sorteados eletronicamente, acrescentando que o critério para a redistribuição foi a equivalência numérica aproximada por classe e movimentação, de modo a assegurar a igualdade de acervo entre as varas. Lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado, ou condenado, na Operação Lava Jato, temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e que Deus abençoe.